Bom dia, mulheres de Deus, tudo na paz. Vamos para mais um devocional, nessa início de semana. E o nosso devocional de hoje diz assim: se o medo é a gaiola, a coragem é a chave. Então vamos orar, vamos entregar a nossa semana ao Senhor. Paizinho, obrigada, Senhor, por esta semana. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de começarmos, Senhor. Mais um dia o Senhor nos dá a chance da gente iniciar uma nova história em nossas vidas. E nós te entregamos essa semana a Ti, Senhor. Cuida, Pai. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos familiares, cuida da nossa família, dos nossos filhos, Pai. Para que nenhum mal, Pai, sobrevenha sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, Senhor. E que nós estejamos, Senhor, direcionados, Pai, sempre, Senhor, em Ti. É para isso que nós estamos aqui, Pai, para Te engrandecer, para Te adorar e para louvar o Teu nome, desde já e para todo o sempre. Amém, amém e amém. E vamos, ao nosso devocional. E o versículo ele diz assim, em 1 Coríntios 1, do 26 ao 27, que diz: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. E aqui a gente já vê como o Senhor faz, Ele faz justamente o improvável. Ele capacita os que são improváveis aos olhos humanos, Ele dá coragem àqueles que são improváveis aos olhos humanos, Então Deus, nosso Senhor, é esse, é aquele que faz justamente o que ninguém espera, E mais adiante a gente vai compreender no texto essa palavra e que ela sirva para mim e para você como uma flecha mesmo em nossos corações. Então, mais adiante ele diz assim: é engraçado como Deus tem essa maneira peculiar de nos tratar. Ele chama o medroso de corajoso e faz tal bravura nascer de um solo que parecia infértil. Então, ele está dizendo aqui, mulheres, para mim e para você, que ele faz do medroso corajoso, de uma terra infértil, fértil. Que isso entre nossos corações, porque muitas vezes nós nos achamos incapazes, mas o Senhor é aquele que pega tudo aquilo que a gente na nossa mente acha que não podemos e Ele diz: você pode, mulher. Então você pode, mulher. E mais adiante ele ainda diz assim: o Senhor nos impulsiona a atravessar o deserto e o transformar em um jardim secreto de mananciais. Glória a Deus. Com fontes que nascerão da terra seca. Chama o fraco de forte e faz da fraqueza a maior alavanca da verdadeira força. Mulheres, a gente viu isso em várias passagens bíblicas. Uma delas que sempre me marcou bastante é justamente Davi e Golias. Inclusive na nossa igreja, onde tiveram várias passagens bem significativas da palavra do Senhor. Mas essa daí que eu estou falando, de Davi e Golias, é uma das que me chamam mais atenção. Porque Davi era magrinho, franzino, pequeno, e Golias era grande, enorme, Derrotava todos. Mas uma coisa Davi tinha, que eu e você precisamos ter: confiança no nosso Deus. Porque quando Ele diz que a gente pode, Ele nos capacita, Ele nos posiciona da maneira correta para que a gente se torne forte e corajosa. E isso acontece muito na minha e na sua vida. Quantas e quantas vezes nos achamos fracas,
nos achamos incapazes, nós não temos coragem, mas a gente bota a nossa roupa e diz: vai com medo mesmo, mas eu vou. E que essa seja eu, e que essa seja você. Assim como Davi foi. E o rei Saul ainda quis dar a armadura dele para Davi, e Davi ainda tentou vestir e disse: não, isso aqui não me pertence. Eu não vou conseguir com essa armadura. Então, mesmo que alguém queira te dar algo para que você vá, mas que você tenha a confiança no Senhor, porque se Ele te chama, Ele te capacita. E mais adiante a gente ainda vê assim: portanto, não hesite quando Ele a desafiar a viver algo novo, nem deixe que o medo aprenda. E nem deixe que o medo aprenda aquilo que você enxerga com seus olhos naturais, porque as realidades do alto são governadas pelo Deus que torna possível o impossível, glória a Deus, e tem o costume de confundir a lógica terrena para quebrar o coração orgulhoso e arrogante. Então preste muita atenção e agarre essa mensagem que o Senhor deixa para mim e para você no dia de hoje, que Ele faz enxergar o que os nossos olhos naturais não conseguem. Ele também torna possível o impossível e tem o costume de confundir a lógica terrena para quebrar o coração orgulhoso e arrogante. Então veja que quando o Senhor, Ele nos chama, Ele confunde tudo. Porque Ele vai exatamente transformando, habilitando, e você mesma chega até a pensar: Senhor, se não fosse as tuas mãos, eu não conseguiria. Porque o Senhor é desses que faz com que a gente olhe e veja que não foi a gente. Os nossos olhos humanos não foi exatamente as mãos dele na minha e na sua vida. E em dias de medo, o Senhor nos visita como fez com Josué, com Esther, com Gideão, com Débora, com Davi ou Elias, né? Homens e mulheres que não eram ricos, não eram famosos ou poderosos quando foram chamados, mas tinha algo em comum: um coração disposto a participar do que Deus estava fazendo entre o seu povo. Então, que eu e você, quando o nosso Pai nos chamar para algo, que a gente não hesite, muito pelo contrário, que a gente esteja com esse coração disposto, como estava Davi, como estava Gideão, como estava Débora. Então, que a gente possa dizer sim ao Senhor quando Ele nos chamar, porque muitas vezes acontece algo nas nossas vidas que a gente não entende e nem sabe o porquê, mas que a gente deixa o medo nos dominar. Que não deixe esse medo te dominar, muito pelo contrário, confie no Senhor, porque se Ele colocou na sua vida, Ele vai capacitar você. Então, aqui diz: quando se viam presos, mas tinham algo em comum, um coração disposto a participar do que Deus estava fazendo entre seu povo. Quando se viam presos em suas gaiolas de medo, o Senhor jogava as chaves da coragem em suas mãos, promovendo capacitação, assim como Ele fez com Davi. Ele, quando colocou o Golias, Davi olhou sim para Golias. Você acha que em nenhum momento o Davi não teve medo? Sim, mas ele pensou: se eu matei um urso, se eu matei um leão, quem é Golias? Então que eu e você possa pensar da mesma forma. Quantas e quantas vezes nós enfrentamos algo na nossa vida que a gente olhou e aos nossos olhos humanos a gente disse: eu não vou conseguir.
E a gente diz, Senhor, me ajuda. Eu preciso ir. Com medo mesmo, mas eu preciso estar ali, eu preciso enfrentar essa situação, eu preciso enfrentar essa doença, eu não sei o que é que você está precisando enfrentar no dia de hoje, mas não tenha medo. Entregue nas mãos do Senhor e confie. Chame Ele, Senhor, me capacite, me dê a sua força, me dê a sua armadura, me dê as suas estratégias. E o Senhor diz, o Senhor jogava as chaves da coragem em suas mãos, provendo capacitação, força e ousadia capazes de liberar uma nação. E isso também está disponível para nós hoje. Saia da gaiola e vire a chave que Deus deu a você. Então, mulher, se Ele já te deu essa chave e o que está te intimidando, o que está te paralisando é o medo. Hoje o Senhor está te dizendo, não tenha medo, confia em mim, que eu sou um Deus que capacito, eu sou o Deus do improvável, eu sou o Deus do impossível na minha e na sua vida. Então não deixe que nada te paralise. Coloca nas mãos do Senhor e avance. Coloca nas mãos do Senhor e pule essa etapa da sua vida. Mas não deixe que nada paralise aquilo que o Senhor já capacitou, aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Amém? Então que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que é não só a tua família, mas os teus filhos, a tua descendência seja abençoada no nome santo do Senhor Jesus, aquele que nos capacita, aquele que nos dá força todos os dias, de mais um dia a gente recomeçar. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todas. Cheiro no coração.